mês de julho. Próxima palestra já é mês de agosto. Falando em agosto, o nosso ciclo de estudos da doutrina espírita recomeça agora no próximo sábado, às 18 horas. Viu, Leonan? Vê se não esquece, viu? Próximo sábado, estaremos aí, contamos com a presença de vocês. Quem quer conhecer a doutrina espírita, o nosso curso Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita, acontece todos os sábados, das 18 às 19h30. Então venha estudar a doutrina espírita conosco. Hoje, para ajudar na despesa da casa, nós temos caldo de mandioca. Digam, ó! Muito bom. Teremos caldo de mandioca. Pela contribuição de R$10, você leva já um delicioso caldo de mandioca para poder já garantir a janta já nessa noite fria. Hoje nós teremos a Mara Salvador, lá do Dona Rosa, né, Mara? Seja bem-vinda à nossa casa de oração. Sejam todos bem-vindos, que estão encarnados, que estão desencarnados. Sintam-se todos à vontade, sintam-se acolhidos em nossa casa. Então, para começar os nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece. Fechando os nossos olhos, vamos mentalizando Jesus e o seu poder infinito. Querido Mestre Jesus, nesse momento de oração, nós te agradecemos, Senhor, pela divina misericórdia com que nos concede na oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos pelos ensinamentos que nós recebemos, muitas vezes às custas de provas difíceis, mas confiamos no amor e na justiça de Deus. Nós queremos pedir, se for da tua vontade, Jesus, e for da nossa necessidade, que recebamos o atendimento espiritual dos irmãos médicos e enfermeiros, curadores do plano espiritual, que estão presentes nessa casa de oração. Nós queremos pedir que envolva a nossa irmã oradora da noite de hoje, que as suas palavras venham de encontro com as nossas necessidades de aprendizado e de evolução. Fica conosco, Senhor, e mais esta nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, Mara. Vamos lá, filha? Vou te colocar o microfone aqui. Posso colocar aqui? Claro, aqui. pode. Muito bom, o pessoal de casa. Tá, perfeito. Boa noite a todos. Meu nome é Mara, conforme o nosso amigo aqui já anunciou. É a primeira vez que eu venho aqui, com muito amor no meu coração. E o tema que eu trouxe para nossa reflexão é o tema a formação do homem de bem. E conforme eu for desenvolvendo esse tema, junto com vocês, nós vamos compreender a frase amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todos nós, os seres humanos que vivemos no planeta Terra, né, somos indivíduos, temos uma genética própria e sabemos pela doutrina kardecista que a nossa evolução é individual, né? Cada um está num degrau, está num caminho. Nesse caminho, cada um de nós está numa escala, né? Num determinado quilômetro desse caminho, desse desenvolvimento espiritual. E vivemos, como todos nós aqui sabemos, num planeta de prova e expiação. Então, nós, seres humanos da Terra, temos uma coisa entre todos nós em comum. O que é igual para todos nós, apesar da nossa diferença, né? O que iguala todos nós é a dor. E a dor iguala todo ser humano. Ela não importa a que partido político você torce. Não importa a que time de futebol você pratica, gosta. Não importa a que gênero você pertence. Não importa a cor da sua pele. Não importa a sua classe econômica. A dor é igual para todos. Por quê? A dor de perder um filho
é a mesma para um católico, é a mesma para um muçulmano. A dor de perder um filho é a mesma para um árabe, é a mesma para um budista, para um judeu, para um bandista, não é? A dor de perder o filho é a mesma. A cólica renal, ela é a mesma no Brasil, na Índia, na China, no Japão. Ora, tem um detalhe na dor. Qual é? Eu só sinto a minha. Por mais que você chega no médico, ou que você comenta com alguém, nossa, eu estou com uma dor, a pessoa vai perguntar, né, essa dor de 0 a 10 é quanto? Né? Uma dor 1, 2, 8, 9, né? Aí você vai dizer, minha dor é 8. Aí a pessoa vai entender que a sua dor é forte. Ou você pode dizer, minha dor é 2, mas ela é constante. Então, o outro entende, mas ele não sente. Quem sente somos nós, né? E tem um detalhe, se alguém agride alguém, o agressor não sente nada, mas o agredido sente dor. Veja, a reencarnação, ela tem um processo, um mecanismo interessantíssimo. Ela inverte. Hoje, eu arranco o dente de alguém. Amanhã é o meu. Por que isso? É um processo educativo. Mas aí você pergunta, é uma expiação quando você arranca o dente de alguém e depois é o seu. Isso é uma expiação. E aí você pergunta, é necessário isso? Nós nos perguntamos, né? Veja, no Céu e Inferno, na obra de Kardec, tem um capítulo, é o capítulo 7, que tem o nome Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal, ele vai nos chamar a atenção para uma coisa. Toda vez que você comete um erro, toda vez que nós, seres humanos, cometemos um erro, né, não basta só o arrependimento. Está lá no Código Penal da Vida Futura. São 3 procedimentos, segundo Kardec. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. Terceiro, a reparação. Bom, o que é expiação? Expiar consiste em você viver moralmente, fisicamente, a dor que você provocou no outro. Você vai sentir, você vai viver. Isso é expiar. E reparar. Reparar consiste em você fazer o bem a quem você fez o mal. Então veja bem, nós estamos no processo evolutivo, né? As nossas escolhas, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Todo mundo aqui sabe, né? O que é o livre-arbítrio? Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Se eu quiser sair lá fora, ou provocar alguma coisa em alguém, uma dor em alguém, seja ela qual for, eu faço. Eu tenho livre-arbítrio, né? Porém, as boas escolhas nesse livre-arbítrio nosso nos levam a um processo evolutivo mais rápido. E as escolhas ruins, as más escolhas, vai nos levar a quê? A arrepender, a expiar e a reparar. Então, nesse caminho de desenvolvimento nosso, a gente, com essas atitudes, a gente caminha mais lento, certo? Do que aquele outro que não tem que se arrepender, expiar e reparar, porque não cometeu um erro de agredir o seu próximo. Bom, então esse é um processo que a gente chama, que ainda é aplicado em nós,
pela providência divina, ainda na Terra, num planeta de prova e expiação. A gente pergunta, tirar do outro dói? Aí você vai dizer, tirar do outro não dói, mas devolver dói. Então vamos ilustrar com um exemplo clássico, um exemplo bastante conhecido, provavelmente até vocês já conhecem, que é o amigo do Chico Xavier, que tinha um escritório de contabilidade. E nesse escritório ele chegou de manhã para trabalhar, encontrou o quê? O escritório todo quebrado, foi invadido, foi roubado. E o que não conseguiram levar, as pessoas destruíram tudo, né? Bom, à noite ele foi trabalhar com o Chico, na reunião mediúnica. E chegando, né, o Chico percebeu aquela tristeza que envolvia a alma daquele amigo e perguntou para o amigo o que é que está acontecendo, né? E o amigo narrou ao Chico o acontecimento e o Chico carinhosamente o abraçou e disse: "Ah, meu amigo, como é bom devolver", né? Então, hoje eu traio alguém, amanhã eu sou traído. Hoje eu roubo alguém, no amanhã eu sou roubado. Hoje eu agrido alguém, amanhã eu sou agredido. Hoje eu calunio alguém, amanhã eu sou caluniado. Hoje eu destruo a reputação de alguém, amanhã é a minha. Esses são os processos educativos da vida, ainda num planeta de prova e expiação. E nós vamos sempre perguntar, são necessários? Ora, né? Se eu orar e vigiar, nos ajuda muito naquele impulso nervoso, naquele impulso de ira que nós podemos ter a qualquer momento, num trânsito, né? Numa fila, ou num confronto, seja ele qual for com alguém, quando nos dá aquele impulso nervoso, pensa, repensa. Será que o que eu estou pensando em fazer com o outro, eu gostaria que fizesse comigo? Bom, nós, se seguíssemos o que um filósofo que viveu na China há 500 anos antes de Cristo, chamado Confúcio, se nós seguíssemos o que as duas grandes frases que esse filósofo deixou, ele disse, talvez a frase a gente conheça, ele disse: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Palavras de Confúcio. E dê o seu melhor. Veja bem, dê o seu melhor. Se todos nós estivéssemos dando o nosso melhor e não fazendo ao outro aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco, provavelmente nosso processo evolutivo já estaria mais avançado, né? Provavelmente, a hora que a gente já se envolver nisso profundamente, a gente já vai estar numa regeneração, né? Bom, e aí vem o nosso grande mestre, Jesus Cristo, o governador do planeta, o nosso guia maior. E imagine alguém cortando a orelha de alguém. Quando Simão Pedro puxou a espada e cortou a orelha de um soldado romano, Jesus disse: Pedro, embainha sua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E aí a gente volta a perguntar, né? A gente precisa disso, né? Vamos vigiar bastante as nossas escolhas e o nosso livre-arbítrio, né? Porque, assim, a primeira regra de um ser humano moralmente íntegro, você vai perguntar: eu gostaria que fizesse isso comigo? Pensa, se coloca no lugar do outro, né?
E vamos refletir sobre isso. Então, dando o nosso melhor, né, uma atenção especial ao outro, você já está no mundo regenerativo. E dando um dengo maior ainda ao outro, você vai para o mundo ditoso, né? Então, quando a gente vai no médico, o que você espera? E, claro, um bom profissional, competente, porém, você quer encontrar uma pessoa boa, uma pessoa que te olha, que te dê uma atenção plena. Quando você pega um ônibus, você espera que aquele motorista conduza esse veículo com bastante atenção com as pessoas. O que nós esperamos do outro é isso, atenção, respeito, né? Bom, e aí todo mundo quer viver bem. Veja, nós estamos há séculos e séculos buscando desenvolvimento para ter uma vida boa, mas uma vida de conforto que é natural, né? Eu sempre dou um exemplo, veja, há 50, 60, 70 anos atrás, se tirava água numa cisterna. Hoje você abre uma torneira, né? Isso é viver bem, é evolução, né? Porém, pouquíssimas pessoas sabem viver o bem. Esse artigo na frente muda muito, porque esse é disso que nós vamos falar na palestra, a formação do homem que vive o bem. E eu tenho certeza que quando eu terminar, todo mundo aqui vai lembrar das 3 interações, porque aí eu vou falar de cada uma delas. Isso vai ficar na nossa mente, né? Aí nos perguntamos, qual é o objetivo do Espiritismo? Será que é dizer, hoje somos 10 milhões, amanhã seremos 100 milhões, e assim vai sucessivamente, numericamente? Não. O grande objetivo do Espiritismo é a formação do homem de bem. Qual a profissão dele? Não interessa. Qual é a orientação sexual dele? Não interessa. Qual é o partido político dele? Não interessa. Qual a religião dele? Interessa menos ainda. Desde que você caminhe nessa estrada da formação do homem de bem. Tem um exemplo também, que a senhora estava na fila para falar com o Chico, e chega a vez dela, e ela fala, ai Chico, o meu marido é um bom homem, é um pai maravilhoso, é um profissional respeitado, competente, ético, né? Mas Chico, ele tem um defeito. E o Chico pergunta, qual é o defeito, minha filha? Ele não é espírita. E aí Chico falou, mas ele é um bom pai? É. Ele é um bom marido? É. É um profissional respeitado, tem muita ética com o seu próximo, com a sociedade? Sim. Ele não precisa do espiritismo. Quem está precisando compreender ainda é ela. Ele está no caminho bom, né? Isso importa bastante. Então, nós vamos agora falar da formação do homem de bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito. Bom, e para falar disso, nós vamos falar dessas 3 interações. Vamos brincar como se fosse uma receita de bolo. Qual é a primeira interação? Primeira interação são 3, tá? É a nossa relação com Deus. É a nossa relação com o Pai Maior. A segunda interação é a nossa relação com a gente mesmo. Eu vou falar de cada uma delas. A terceira é a nossa relação com o nosso próximo. Veja, a nossa relação com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo.
Então vamos lá. Nessa primeira relação nossa com Deus, eu sempre, passado, lá atrás, eu me perguntava, amar Deus é uma coisa tão vaga, né? Primeiro, no mundo primitivo, Deus era o ser humano no planeta, pensava, dava um raio, o indivíduo falava, nossa, só pode ser Deus, né? Thor, Odin, né? Aí vem o período de prova e expiação, né? O que o ser humano pensa na Idade Média? Deus, a gente como acha que a Terra era o centro do universo, achava, né? E o ser humano era o ser mais único ser inteligente do universo, nós pensávamos que Deus era um senhor barbudo, barba branca, né? Sentado numa grande poltrona, à direita e à esquerda de Deus. Hoje, pela nossa própria doutrina, nós já entendemos a respeito do fluido cósmico. Só esse assunto vale uma palestra, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico, e ele é o pensamento maior de Deus. Então Deus está dentro de cada um de nós. Deus não tem, nós seres humanos, o formato humano e a aparência humana, entendeu? Bom, então vamos pensar nessa a gente fala, como é amar a Deus? Eu me perguntava, né? E eu precisava entender um pouco melhor quando eu era bem mais jovem. Bom, então vamos falar dessa nossa relação com Deus. Todo ser humano encarnado na Terra tem um probleminha. Todo. Ou ele, em algum momento, ele já se afastou de Deus. Por quê? Por revolta. Por que eu estou aqui? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Eu estou falando essas frases e cada um de nós pensa, eu já tive esses pensamentos em algum momento? Uma revolta? Ou teimosia? Não vou, não quero, não me pede. Ou uma má vontade. De novo, me erra. Tá, nessa nossa relação com Deus, que é a relação preponderante das três, é a principal, ela, além de você crer em Deus, ela tem uma coisa mais importante que isso, que é a confiança. Você confia em Deus? Tá. Então, para você raciocinar sobre isso, eu vou te perguntar, quem definiu onde nós nascemos? Fomos nós? Não é a previdência divina? Por que eu nasci naquela casa e não naquela outra? Quem definiu isso é a previdência divina. Tá. Então eu confio que eu nasci no lar que eu precisava? Ou eu já me revoltei com ele? Eu confio em Deus, que eu moro onde melhor Deus me proporcionou, de acordo com o meu adiantamento e para o meu aprendizado? Eu confio em Deus que eu possuo o recurso financeiro coerente com as minhas necessidades, nem mais e nem menos para o meu aprendizado? Ou eu já me revoltei? Nossa, eu queria tanto ter nascido naquele lar X, lá onde as pessoas têm um poder econômico tão alto, tão alto. Tudo isso nós estamos falando dentro da nossa confiança e com Deus. Eu confio em Deus que o meu ambiente de trabalho é o que é necessário para o meu aprendizado também. Eu convivo com aquelas pessoas. Ah, mas eu não gosto de fulano. Mas ele faz parte do teu aprendizado. Você já se revoltou com isso? Você confia em Deus que os teus parentes, os seus amigos, são as almas que a gente atraiu para a nossa jornada na Terra? Você confia em Deus? Ou você já se revoltou com alguém? Nossa, não suporto aquele meu irmão X.
Você pode não combinar muito com ele, mas você não pode. Saiba que aquele que é legal, bacana você trocar figurinha com ele porque é mais fácil, mas aquele que é mais difícil faz parte do nosso crescimento também, para ter paciência, perseverança, tolerância. Tá. Tudo isso está dentro da nossa relação com Deus, porque a gente escolhe, a gente recolhe, a gente elege, a gente atrai, a gente busca, a gente expulsa, a gente modifica tudo aquilo que nos rodeia. Os nossos pensamentos e vontades são as chaves do nosso processo evolutivo, da nossa aceitação. Então não reclames e nem se coloca como vítima. Isso é tudo é confiar em Deus. Isso tudo é nossa relação com Deus. Veja como amar a Deus agora já tem, né, vários conceitos envolvendo nós no nosso lar, nós no nosso trabalho, nós no nosso mundo social, né? Tá. Então, essa é a primeira, né, relação. Confiar em Deus é maior do que crer, né? Então, seguindo isso, tem um exemplo interessante de Francisco de Assis, que ele saiu com outro irmão franciscano e foram visitar um mosteiro longe. Era uma região, era um período de inverno, eles erraram o caminho, acabou o alimento, eles estavam morrendo de frio, demoraram para chegar no mosteiro. E quando chegaram, bateram na porta, e o indivíduo que cuidava da porta perguntou: quem é? Ele falou: é Francisco. Aí o porteiro falou: que Francisco, que nada. Achou que era algum andarilho ali da região, que eles já sofriam algumas coisas, e não abriu a porta. E Francisco de Assis ficou feliz, saltitante na neve. E o franciscano que estava com ele falou: pai Francisco, mas como? Nós estamos com fome e com frio, ele não abriu a porta. Por que você está tão cantando, sorridente, feliz? Ele falou: eu estou no momento que eu sempre quis estar na minha vida. Eu estou inteiramente nas mãos de Deus. Isso é confiar, né? Então, seguindo então, tem um outro exemplo também de Chico Xavier, que tinha um indivíduo que ficou na fila 2 horas. Estava um pouco atordoado essa pessoa, chegou e falou: Chico, na vez dele, né? Eu vim aqui para te matar. Aí Chico falou para ele: que seja feita a vontade de Deus. Claro que a energia envolveu todo ele e o indivíduo saiu daquela sintonia, né, complicada, perturbada que ele se encontrava. E assim é a vida, a gente confiar em Deus. Na nossa segunda relação, então vamos lá. Primeira, nossa relação com Deus. A nossa segunda, que é a formação do homem de bem, é a nossa relação conosco mesmo, né? Horas. Porque assim, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Então, como eu sou comigo? Eu me amo? Eu gosto de mim? Ou eu carrego uma depressão profunda e se deixar cada vez mais eu me enterro nela, né? Uma autoestima baixa. Né? Então, são alertas para a gente começar a pensar. Aprenda a gostar de você. Na primeira estímulo que nós temos para gostar da gente mesmo é a nossa relação com o trabalho. Seja o que for o teu trabalho, faça com dedicação, com amor, né? Porque assim, se eu estou limpando a minha casa, faça isso com amor, ou não com revolta, né? Porque se você deixar sua cabeça vazia, ou com outros pensamentos que não são bons, o diabo faz tricô, né? Então, aprenda a se dar uma coisa que você gosta. Aí você pergunta: o que eu gosto de fazer? Ah, eu adoro dançar. Você tem ido dançar?
Quantas vezes por mês você faz isso? Pelo menos uma. Ah, eu adoro jogar futebol. Você tem ido jogar futebol? Você faz isso para você porque você gosta. Ah, eu gosto de ler livros. Você tem lido. Separa momentos para dedicar a sua leitura a uma coisa que você gosta. Quando a gente está fazendo algo por nós, a gente sente esse prazer. Todos nós. Quando você vai no cabeleireiro, quando você vai fazer a unha, que você gosta, você fala, uau, esse momento é meu, é só meu. Não é? Porque às vezes, gente, nós nos dedicamos tanto ao outro, mas tanto a ponto de esquecer da gente. Aí quando essa relação, por exemplo, não dá certo ou acabou por algum motivo, o que é que você faz? Ou você fica com raiva de você. Mas quem é que se entregou a ponto de esquecer de você? Foi você. Percebe? Porque você não estava se amando. Então, e aprenda também, nessa nossa relação com a gente mesmo, a respeitar os seus limites. Fulano é bom em algo, mas eu não sou. É normal, cada um tem um talento. Tem gente, por exemplo, eu não sei fazer bolo. Tem gente que é uma boleira classe A, mas eu não tenho esse talento. Um exemplo. Cada um é bom numa coisa. Descubra o seu talento para você se apaixonar mais ainda por você. Né? E respeite os seus limites, né? Por exemplo, eu queria jogar vôlei. Eu jogava até, né? Mas aí, imagina, eu queria seguir jogando vôlei. Mas eu não tenho tamanho. Né? Eu podia jogar bem, mas qualquer um que era maior que eu, né? Eu perdia na disputa na rede, eu nem chegava lá na rede. Né? Então, assim, era meu limite. Horas, né? Então, a gente entende os limites da gente. E outra coisa na nossa relação com a gente mesmo, você vai dizer assim, mas olha, Mara, às vezes eu quero fazer algo e não consigo, parece que eu tenho um obsessor que me atrapalha. Né? Então, vamos falar um pouco da técnica contra obsessor. Porque assim, e vamos perder um pouco essa ideia do obsessor, né? Porque o obsessor, o que ele foi? Há 3, 4 encarnações atrás, ele era uma pessoa próxima de você. Próxima de você, que você acabou, por uma escolha ruim, machucando essa pessoa. Você machucou essa pessoa de tal forma que aí você desencarnou ela também, você reencarnou várias vezes, encarnou várias vezes, essa pessoa teve outros tipos de encarnação distante da sua. Quando essa pessoa te encontra, às vezes 3, 4 encarnações depois, qual é a fotografia que ela tem de você? Porque ela tem mágoa de você. Ela tem aquela fotografia, daquela época. Você às vezes mudou, você melhorou, você pode ter evoluído bem mais, não importa. Mas essa pessoa tem aquela fotografia sua, daquele ato que você cometeu com ela, porque você a machucou, você magoou, você ofendeu. E aí essa pessoa normalmente, né, é um clássico entre o desencarnado e o encarnado, a obsessão, né? Tem de vários tipos também, viu, gente? Mas essa é um clássico maior, o desencarnado e o encarnado. E aí essa pessoa quer se vingar. Então, qual a técnica contra o obsessor? Né? É ler uma boa obra, vir no centro, assistir palestra, tomar passe, fazer trabalho de caridade, vai no hospital, vai em asilo, creches, trabalho de caridade. Porque aí o obsessor te acompanha e ele vai te conhecendo melhor, né? E também praticando aquilo. E aí os dois vão caminhando melhor. Né? Então, essa é a nossa relação com a gente mesmo. Por quê? O que acontece? Nós somos que nem cachorro correndo atrás do rabo. Né? Se o indivíduo fala assim, nossa, faz um mês que eu estou triste. Aí o outro vem e pergunta, mas por que você está triste? Você fala, um mês atrás eu sabia, agora eu nem lembro mais. Você acostuma.
Ou então, você fala assim, nossa, tem 2 anos que eu estou angustiado. Aí a pessoa fala, mas por que você está? Há 1 ano atrás eu sabia, agora eu nem lembro mais. A gente se acostuma. Então o que nós temos que fazer? Levantar a cabeça, sorrir mais, né? Interagir melhor com as pessoas. É muito gostoso, isso é bom para a gente. Então tudo isso que eu falei é para a gente se amar mais. Porque como é que eu vou amar o outro se eu esqueço totalmente de mim? Né? Bom, seguindo isso, nós vamos para a terceira interação, que é a nossa relação com o próximo. Olha que interessante. Então, a primeira é a nossa com Deus, que a gente falou bastante. A segunda é a gente com a gente mesmo. E a terceira é a nossa com o próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá. Nessa nossa relação com o próximo, são 3 itens. Tá? E eu vou começar a dizer o seguinte. O primeiro item é, saiba que por mais que alguém te ama, essa pessoa pode te magoar, pode te ferir. Ah, mas por que, Mara? Às vezes sem querer, gente. Né? A pessoa gosta de você, mas você está num dia, a pessoa também está num dia diferente, houve um cruzamento ali, às vezes uma palavra, aí você fala, não caiu bem, né? Poxa, a pessoa me magoou, mas às vezes ela nem percebeu, né? Então, na nossa relação com o outro, o primeiro item é o perdão das ofensas. Quem não perdoa não consegue viver com ninguém. Tá? E veja bem, tudo que eu estou dizendo, gente, está no Evangelho. E é uma receita de Jesus Cristo. Então vamos falar do perdão. Vamos entender um pouco sobre o perdão. O perdão tem o objetivo de modificar o agressor? Não. Ora, mas... Tá, e o que o perdão faz? O perdão te liberta. Então quando eu perdoo, eu não estou educando o outro que me agrediu. Não, eu estou me libertando. Por quê? Porque o perdão é um presente que você dá ao outro, mas quem recebe é você. Percebeu? Por quê? Porque olha bem, se você... Quantas pessoas às vezes tem um confronto com alguém e fica magoado e ressentido por décadas? E às vezes aquele agressor nem lembra, mas você ficou tão ressentido, tão magoado, e você carregou tanto isso com você, que você vai o quê ao longo do tempo? Com essa mágoa e com esse ressentimento? Se intoxicar. Você se intoxica de tal forma que você pode desenvolver uma doença. Então, por isso que o perdão te liberta. Perdoar é muito bom. Mas o que aconteceu comigo, Mara, foi muito difícil. Tá, claro, lembrar de algo, às vezes entristece, mas pode até te entristecer, mas perdoa. Perdoa e siga, continua a sua jornada. Continua, vale a pena. Mas faz 20 anos que eu não falo com meu irmão. Fale uma hora com ele, entendeu? Tire aquilo do coração. Vale a pena. Bom, a segundo item da nossa interação com o outro é a indulgência. Bom, indulgência não é uma palavra do nosso vocabulário comum. A gente, não usa ela todo dia. Não é muito comum. E o que quer dizer indulgência? Indulgência para com as imperfeições. Horas. Indulgência quer dizer, não foca no defeito do outro. Porque olha bem, gente, eu tenho defeito? Claro que eu tenho.
Eu tenho qualidades? Também tenho. Às vezes a pessoa tem 5 qualidades e um defeito. O que a gente faz? Só pensa no defeito do outro. Não olha para as qualidades. Quando você só olha para o defeito do outro, o que acontece? Fica difícil conviver. Vai chegar uma hora, porque é uma coisa gradativa, que você vai pegando raiva da pessoa. Nossa, eu não suporto o defeito daquela pessoa. Nossa, eu não estou conseguindo nem conviver com ela. Não é assim? Então, indulgência é não focar no defeito do outro. Veja o que traz o Livro dos Espíritos. Veja a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E a pergunta, gente, ela é mais importante que a resposta no nosso raciocínio. Kardec pergunta aos espíritos: o que torna, olha bem, o que torna um espírito em sua última encarnação? Quer dizer, ele não vai encarnar mais, tá? Resposta dos espíritos. A última encarnação, o que torna, Kardec pergunta. Resposta: espírito puro. Estamos todos aqui encarnados? Não é? Não estamos? Estamos todos encarnados. Somos puros? Claro que não. Nós estamos no caminho do aprendizado. Certo? Então, o que é indulgência para com as imperfeições? Não foca no defeito do outro. Porque, olha bem, seu marido está em aprimoramento. Sua esposa está em aprimoramento. O seu filho está em aprimoramento. A sua sogra está em aprimoramento. Então, indulgência significa não focar nas imperfeições do outro. Fica mais fácil conviver, né? Porque a gente tem a nossa também. Né? Porque, lembra bem, a gente quando aponta um dedo para alguém, olha aqui, ó, tem 3 apontando para a gente, né? Então, na nossa terceira relação com o outro, o último item, para eu conviver bem com o meu próximo, para eu amar meu próximo, é a benevolência. E o que é? A própria palavra já diz. O que quer dizer benevolência? Bem, querer bem. Benevolência para com todos. Mas ele não é do mesmo partido político que o meu. Benevolência para com ele. Mas ele não torce para o mesmo time de futebol que o meu. Benevolência para com ele. Mas ele não tem a mesma orientação sexual que a minha. Benevolência para com ele. E assim vai. Então, por que, gente? Você diz, você fala mal de alguém? Não, Maria, eu não falo. Que legal, bom. Mas você pensa? Porque hoje nós já sabemos, pela nossa ciência, que pensamento é energia. Quando você pensa, você emite ondas. E quando você... É que nem aquelas pessoas que secam uma planta, né? Ela emite a onda negativa que a plantinha até seca. Então, gente, olha, já é provado pela ciência que pensamento é energia. Então, quando você... Eu não falo nada de ninguém, mas se eu penso, eu já não estou sendo benevolente para com ele. Veja bem, né? Essa é a nossa reflexão da noite. A formação do homem de bem é a nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com o próximo. Tá? Na nossa relação com o próximo, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições e benevolência para com todos. Veja bem, esse é o caminho? Nós somos todos já assim? Claro que não. Veja, ainda não, mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Veja, no plano espiritual, Bezerra de Menezes estava dando uma palestra para os espíritos.
Terminou a palestra, um espírito falou para o doutor Bezerra: ah, doutor Bezerra, eu fui espírita lá na Terra, mas eu não me comportei tão bem. Às vezes, eu apontava os defeitos dos outros. Eu cometi tantos erros, doutor. Então, doutor, eu não acho que não aproveitei tanto essa minha existência. O doutor virou para ele e disse assim: meu filho, eu também era assim. Eu também já fui assim, só que antes eu ia naquela direção. Hoje eu estou nessa. Então é o caminho. É o caminho, porque ora, todos nós nos tornaremos esse ser humano que vive o bem. E com certeza, com isso, chegando a viver o bem na plenitude, nós estaremos no mundo de regeneração, estaremos no mundo ditoso, e um dia estaremos na categoria de Cristos, ocupando os mundos celestiais, na categoria de espírito puro. Né? Nós estamos aqui encarnados, num planeta de prova e expiação, né? Trabalhando o nosso interior para que possamos voltar para o plano espiritual melhor do que nós chegamos. Então era essa reflexão que eu queria trazer, que eu queria compartilhar com vocês, né, desse nosso aprendizado. Né? São reflexões que a gente deve levar para a vida e cada vez mais nos preocupar em como usar o nosso livre-arbítrio, porque a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é certa. Que possamos nós sermos orientados pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos mentores, para que nos alerte sempre quando a gente, às vezes, estiver apto a tomar uma atitude tão estranha com o nosso próximo, ou com a gente mesmo, ou mesmo com Deus, se revoltando por algo que a gente, às vezes, está passando. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada de todo o meu coração. Imagina, obrigado. Agora vai ter passe? Ah, é. Muito bom. Você pode ficar do lado da menina de azul ali. Ó. Muito bom. Gostaram da palestra da Mara? Sim. Muito bom, então. Obrigado, Mara. Obrigado pelas tuas reflexões. Foram muito positivas para todos nós. Hoje, só lembrando que a Vera trouxe pra gente, né, Vera? Trouxe pudim. Então nós teremos o caldo de mandioca. Esqueci. Mais o pudim da Vera. Então você já come o caldo de mandioca, já é a janta já, e o pudim já é a sobremesa já para ajudar nas despesas da casa. Vamos fazer a nossa prece nesse momento, já entrando já numa sintonia com a espiritualidade, na sintonia de tratamento, de vibração. Jesus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. Deus conhece as nossas fraquezas, os pontos em que nós erramos na nossa trajetória, e sabe que muitas vezes a angústia, a aflição em nosso coração se torna tão intenso, tão dura, e a caminhada se torna tão penosa. E é nesse momento em que nós rogamos de todo o nosso coração a misericórdia do nosso Divino Mestre. Amado Mestre Jesus, nessa humilde casa de oração, em que nós estamos aqui reunidos, Senhor, do mundo material e do mundo espiritual,
nós trazemos perante Ti as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos anseios, os nossos pedidos. Trazemos as nossas dores, trazemos as nossas mazelas, Senhor, e Te pedimos. Assim como o cego Bartimeu, diante de Ti, Te pediu, Senhor, eu quero ver. Nós queremos Te pedir também que nós possamos ver, que nós possamos compreender, que nós possamos resignar, que nós possamos, Senhor Jesus, fazer dessas mazelas um estímulo para a nossa mudança interior. Quem sabe não é esse o momento em que nós realmente precisamos aplicar em nossas vidas um projeto de reforma íntima. Nós queremos Te pedir aos irmãos que estão em casa, que nos assistem, que recebam a Tua luz, Senhor. Queremos Te pedir para nossas famílias que estão em casa, que a Tua infinita misericórdia se estenda sobre cada um deles, principalmente sobre aqueles que nós temos mais dificuldade de relacionamento. Te pedimos, Senhor Jesus, que possamos ser mais misericordiosos, mais pacientes, mais benevolentes, que as reflexões dessa noite fiquem registradas em nossos corações, para que possamos levar esta vibração ao longo dos nossos dias, por toda a nossa vida. Obrigado aos trabalhadores espirituais que aqui estão presentes, que nos atenderam, que nos trataram, que nos protegeram, que nos limparam, que possam atender também a nossa família, nosso local de trabalho e todos os que estão conosco nessa caminhada. Que ao recebermos o passe, Jesus, que recebamos uma gota da Tua luz, uma centelha do Vosso amor em nossos corações. Obrigado, Mestre, pela nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Você pode sentar do lado da menina de azul já.